dia, pessoal. Hoje é a aula 12 e a gente vai dar continuidade ao projeto do banheiro, só que hoje a gente vai desenvolver o corte arquitetônico. Eu trouxe alguns detalhes para que vocês possam aprender, que é um detalhe da questão do baldrame aqui embaixo, né, que a gente precisa representar, a questão das vigas aqui em cima, e eu trouxe um exemplo de uma laje de um telhado verde, mas de uma maneira bem simplificada. E aí eu vou explicar para vocês como que vocês vão tentar desenvolver isso daí. A gente tem um projeto, então se vocês fizeram a aula 11 e 12, né, dos vídeos 11 e 12, né, vocês chegaram nesse resultado. Então vocês têm um arquivo e agora a gente vai tentar produzir este corte arquitetônico. Aqui é ele da maneira simplificada, então são só os desenhos. Eu passei esses arquivos para vocês, né, o arquivo só o simplificado, com os desenhos para vocês entenderem o que vocês vão desenhar. Passei um arquivo com as cotas, então tem cotas aqui que são desnecessárias no corte arquitetônico, mas é só para que vocês tenham noção, né, de como fazer essas dimensões, como fazer essa representação. Então como é que a gente começaria? Eu tenho uma planta, então eu preciso fazer um corte. Agora me diga, o corte AA está invertido, não está? Ele está apontando para baixo. Então eu tenho que desenhar nesse sentido, daqui para baixo. Então é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho uma vista do observador que olha daqui para baixo, ok? E aí como é que fica? Professor, está tudo invertido, como é que eu vou fazer isso daí? Então a dica é o seguinte, aqui do lado direito vocês veem aqui, ó, só aproximam do norte, sul, leste, oeste, e aí tem duas flechas, tem flecha para a esquerda e para a direita. Vocês vão colocar para a direita, e aí ele gira o CAD para que vocês possam desenhar. Professor, eu poderia ter rotacionado a minha planta? Poderia. Seria também, às vezes, ter uma forma bem mais simples, mas se vocês não quiserem fazer isso, vocês apertam aqui, ó. Apertou, eles viram, certo? E aí a planta fica de ponta cabeça. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar esse corte daqui, ó. O corte A, então a dica é que a seta sempre fique para cima, ok? Então a linha que eu tenho que representar é tudo que está cortado da linha aqui, ó, do corte A, daqui, que eu vou representar com essa pena, daqui para cima, ok? Então essa porta não vai aparecer, o que vai aparecer aqui? Então daqui para cima, deixa eu posicionar aqui para vocês verem. Não, a gente posicionou o corte aqui. Então a gente vai ver um vidro em corte, vai ver a pia em corte, vai ver essa divisória em vista, vai ver o vaso sanitário não vai aparecer. Mas vai ver essa janela aqui, ó, mas vai ver metade dela porque tem uma divisória na frente. Vai ver a sanca está sendo cortada, vai aparecer essa parede, vai aparecer essa mureta, né, da hidromassagem, vai aparecer 3 degraus da hidromassagem, vai aparecer talvez a parte de cima da hidromassagem e o vidro lá atrás. Então é isso que a gente vai aparecer. E aí, como é que eu começo a desenhar? Então, a dica é a seguinte. Eu vou pegar um layer zero mesmo. Ou um layer, pegar um outro layer que apareça mais. Mas, tipo, independente, professor, posso começar com o layer errado? Pode, depois só que você tem que mudar, né? Mas, vou colocar tudo com layer, pegar um layer um pouquinho mais pesado, para que no vídeo apareça um pouquinho melhor. Então, eu vou colocar, vamos ver se eu pego aqui, carimbo 003. Pronto. Vou pegar uma linha qualquer, né? Então esse daqui vai ser o meu chão. E aí eu preciso puxar essas linhas aqui para baixo. Tem duas maneiras, né? Ou você digita L Enter, que ele vai desenhar uma linha, e aí você posiciona onde está o corte, né? E puxa a linha para baixo. Essa é uma maneira. Só que o layer ficou errado. Então aqui está o layer carimbo 03, deixa eu só deixar escolhido aqui, layer carimbo 03. Pronto. Agora MA, eu consigo igualar os layers. A outra forma é a seguinte, você digita o comando Ray, né? R-A-Y, e aí você posiciona no ponto que você quer e direciona. Vou tirar o F8 para vocês verem o que acontece. Ele é uma linha infinita, ok? Eu vou digitar F8 para ele travar, então eu vou direcionar para baixo e clico. E aí eu vou dar Enter. E aí vocês têm essa Ray, que é uma linha infinita. Então são duas formas. E aí você quer repetir? Enter de novo. E aí você clica lá no outro ponto, direciona para baixo e Enter. Ó, ele já cria uma linha paralela, infinita. Vamos de novo aqui, Enter, clica no ponto, posiciona para baixo, para a direita, para baixo, clico e Enter. Então, eu vou começar sempre assim, ó, pelas paredes, ok? Pelas paredes e pelo piso. Qual que é a espessura do piso que eu geralmente começo? Eu geralmente começo com 12. Deixa eu ver quanto está aqui. Então, a menor dimensão eu vou colocar com 12. Tem gente que coloca com 10, tem gente que coloca com 15, então cada um às vezes, dependendo da estrutura, coloca uma especificação. Eu vou colocar 12, então offset, qual o valor? 12, Enter, eu vou digitar para baixo.
Isso. Esse daqui é o meu zero. Então, o que é o meu zero? É o nível mais... Esse aqui é o meu zero. É o nível mais baixo que a gente tem. A partir daqui é que a gente vai jogando todas as dimensões. O que eu vou fazer? Eu vou limpar esse desenho. Então, eu vou pegar o comando trim, né? Vou selecionar essa linha de cima. Enter. E aí eu vou clicar aqui embaixo. Para deletar aquelas linhas que ficaram a mais. Legal, o desenho tá bem desenvolvido. Agora eu tenho que atentar para os níveis do meu projeto. Vamos estudar isso daí para ver o que eu tenho que fazer. Eu tenho aqui ó, nível 0, tá de ponta cabeça, mas é nível 0. Aqui eu tenho nível menos 005. Então existe um desnível, né? Então o menor nível seria esse, né? O 005. Então eu teria que ir ao contrário, né? Eu estou subindo para cá 5 centímetros e aí daqui eu estou subindo 10. Só que aqui é o deck, né? Tá na frente. Mas então na parte do corte, ó, eu tenho esse piso no nível 00, aqui eu tenho um granito, eu tenho um vidro e aqui eu tenho um piso um pouquinho mais baixo no 005. Então eu vou desenhar ao contrário. Eu vou puxar aqui, ó, pegar a linha de referência, aonde bate o meu granito. Eu sei que daqui para cima, ó, eu vou ter que subir 5 centímetros. Então eu vou digitar 5 e vou virar para a minha direita. Ok? Essa daqui é o desenho do meu piso. Vou dar um fillet para concordar. Então o desnível está acontecendo o seguinte, eu começo aqui no nível, né, e subo 5 centímetros, ou desço 5 centímetros para a direita. E aí eu tenho que representar isso como que ele acaba aqui nas laterais. Claro que eu vou seguir as dimensões que eu passei, mas em média, pessoal, essas vigas aqui, ó, que elas estão desenhadas que está de ponta cabeça, aqui do lado ficam 45, mas em média elas são vigas baldrames que têm 40 centímetros de altura. Então o que faria? Ó, quando o projeto chega nesse ponto, toda a parte de concreto ele vai ter que descer dessa parte mais alta 40 centímetros. Ó, então desci 40 centímetros. Tá, mas é 40 centímetros da parte de baixo, professor, da parte mais alta? Não, 40 centímetros daqui, ó. DI, que mede, né? Do nível do piso aqui para baixo. Então 40 centímetros. E aí o que acontece do lado direito? A parede ela vai descer, mas só que o concreto a gente representa ele 2,5 centímetros para dentro. Certo? Então essa parte aqui seria a representação do concreto. Aqui eu preciso dar um fillet. Então minha laje vem e vira, e aqui vem e vira também. Então o que vai acontecer? Essa parte aqui que está em esse L invertido, é tudo feito em concreto armado. Aqui estou fazendo uma parede de alvenaria. A parede vem e aqui, para dar um acabamento, a gente só fecha no cantinho. Então isso aqui é um reboco que vai na frente da viga de concreto. A gente chama essa viga abaixo do solo de viga baldrame, ok? E aí eu posso fazer o seguinte, aqui tem uma linha do piso, então eu vou jogar ali para a direita para conectar com a parede e vou descer 10 centímetros e vou representar aqui a minha linha do piso. Eu não sei quanto que eu fiz no meu projeto lá, mas se for 10, se for 5, já está um tamanho legal. Ó, aqui eu fiz com 10 também. Então essa aqui é a minha linha de piso, ok? E aí você escolhe quanto vocês querem jogar para a direita. Então você tem linha de piso, linha do baldrame, né? Vou selecionar aqui o baldrame, e a linha da parede. E essa parte aqui é simplesmente um reboco, que é feito na lateral do baldrame. Tudo daqui para baixo é terra, ok? E aí eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá, só que eu vou manter essa minha altura. Então eu posso copiar essa linha aqui ó, de referência, né, das minhas dimensões, ou eu posso dar o comando mirror. Ó. Eu seleciono ele e vou dar um mirror aqui. Ó. Mirror, e eu vou clicar em qualquer ponto. Ó, clico aqui e eu vou posicionar o mirror para baixo, ok? Clico e ele vai perguntar assim, você quer apagar o objeto original? Eu vou falar que não. E o objeto está aqui. Ó. Eu vou posicionar ele no meu alinhamento na parede interna. Ó. Clico aqui e vou posicionar com a parede interna. E aí eu vou dar fillet. Essa parte, eu vou dar um fillet aqui e eu vou dar um fillet na minha laje mais alta. Lógico que essa viga aqui vai ficar um pouquinho mais alta em função desse desnível de 5 centímetros. Então aqui vai ficar com 45 centímetros. Mas a lateral, a linha da terra, tá equiparada de um lado para o outro, ok? Então essa seria a estrutura básica, ok? Então para poder começar o desenho. Agora, o que vai acontecer? Eu represento, como ele está de ponta cabeça, eu vou mostrar aqui. Ó. Eu represento aqui, ó, 3 centímetros, aqui, que eu estou usando essa parte aqui, deixa eu pegar uma cor melhor, para não demorar muito tempo, aqui, ó. Essa linha aqui é uma linha de piso. Estou fazendo ela com 3 centímetros de espessura, ok? E aí vem um piso aqui, eu represento, então a parte do concreto termina aqui e o piso vem aqui. Então 3 centímetros, 3 centímetros. Aí eu representei o granito aqui, eu faço ele com 2,5 centímetros. E aí ele desce aqui.
E aí ele continua aqui com 3 centímetros. Então, vem com 3 e sobe ali. Então vamos representar isso daqui. Como é que eu faria isso daqui? Vamos pegar o granito primeiro. A linha do granito é essa. Uma dica também pode fazer assim. Você pode selecionar a linha que está ali e copiar ela para baixo. Ó, copiei a linha do granito. Eu sei que aqui é a posição do granito. Como é que eu faço a representação dele? Eu faço ele com 1 centímetro para cima. Ó. 1 centímetro. E aí fecho aqui. E o granito tem 2,5 cm. Então 2,5, Enter. E aí fecho aqui. Essa daqui é a minha linha do meu granito. E aí eu venho trazendo isso daqui para cá, que é a linha do meu piso. Só que eu esqueci de falar para vocês. Eu tenho que jogar isso daqui 3 centímetros para cima, né? Ó, tem essa linha do meu concreto aqui, 3 centímetros. E aqui também. Então 3 centímetros. Então eu vou ter que mover isso daqui 3 centímetros para cima também. 3 centímetros. Ok. Isso que eu tinha que fazer, porque eu tenho que produzir essa linha no meu piso. Só que ela não entra dentro da parede. Ela vai... Essa parte do piso envolve o quê? Tanto a argamassa de assentamento como o próprio material. E aqui do lado a mesma coisa. É argamassa mais material. Na realidade, isso daí pode chegar até 2 centímetros. 3 centímetros às vezes fica até bastante. Mas aqui fica pelo menos um nível bom de representação. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ok? Deixa eu ver só como é que está no desenho lá. Como é que eu representei. Aí eu fiz ele alinhado mesmo. E aí eu vou jogar aqui para dentro também, ó, 3 centímetros. Ok? E aqui eu vou só juntar essas linhas e eu subo aqui. Ó. E o concreto vai conectar aqui por baixo. Então você tem o granito, uma linha que é a representação de piso, né? E uma linha que é a representação de concreto. Então, para diferenciar, eu vou só dar um hatch aqui, ó, para que vocês saibam o que é. Vou dar um hatch daquele inclinado, que é o 1132. 1131, acho que é melhor. 1131, e aí eu vou colocar um tamanho aqui, ó, 0,5, não, 0,2. Ó, só para que vocês entendam que aqui é a minha linha do piso. Só que como é um layer que está muito pesado, né, fica difícil de ver na visualização. Então vamos mudar ele para hatch cinza. Ó, olha só a diferença, como quando você trabalha com pena e trabalha no hatch uma linha fina, como fica bem bacana o desenho. Então isso daqui é a linha do piso, ok? Aí você já resolveu todo o problema do piso. Depois a gente vem mudando todos os layers, mas por enquanto a ideia é de estruturar o desenho de vocês. O que mais? Ó, resolvi o piso, resolvi a parede lateral. Agora eu vou para o forro. Quanto que é a altura? A altura do meu projeto está aqui, ó. Está aqui na lateral. Ele é 2,45 do nível do piso para cima. Né? Então é 2,45 dessa linha aqui. Ó. Então 2,45 vem até o forro. Okay? Então eu sei que 2,45 é a linha do forro. Qual é a espessura do forro? 3 centímetros. Então vamos fazer isso. 2,45 e 3 centímetros. A partir da onde? A partir daqui, né? Se é da linha da direita, então é 2,45 da direita. Então tá certo. Então vai lá. Então deslocamento, ou offset, né? 245. E aí eu resolvo o forro. Ó, 245. Espessura do forro. Enter. 3. Essa é a espessura do forro. Posso dar um extend, né? EX. Enter. E Enter. E aí, com um clique, você consegue esticar todo o desenho para a lateral. Então, esse é o limite do forro. Claro que eu não estou considerando o desenho. Aqui eu fiz um forro que é trabalhado, que tem uma sanca de gesso. Então, você tem uma iluminação aqui que fica embutida aqui dentro. Né? Fica uma lâmpadazinha aqui que joga a luz aqui para cima. Né? Isso é um exemplo de uma sanca de gesso. Mas, por enquanto, na primeira ideia, você representa sempre ele de uma forma mais simples. Então, vamos ver a altura com relação aqui até o forro. 30 centímetros da parte de cima do forro até o final. 30 centímetros. Então vamos fazer isso. Então disso daqui eu vou jogar um deslocamento de 30. Ó, offset, enter, 30, que é o deslocamento, né? Pronto, desloquei 30 centímetros. Agora eu tenho uma laje lá em cima. Ó, eu tenho uma espessura de laje aqui, que vem daqui até aqui. Quanto que é a espessura dela? 12 centímetros. Então eu vou representar isso. Eu vou tentar resolver ele, pessoal, no mais simplesão possível. Depois eu quero que vocês finalizem esse desenho. Então eu tenho 12 centímetros. Legal. E agora o que acontece? Acontece a mesma coisa aqui, ó. Tem uma viga aqui em cima. Ok? Uma viga que desce. E aí, a mesma altura, aqui eu coloquei com 45, aqui eu coloquei com 40, né? Mas em função do desnível. Mas aqui também, geralmente, ela é com 40 centímetros de altura. Isso vai depender do vão, ok?
se tem um vão pequeno, nesse caso, nosso vão, acho que tem menos de 3 metros, geralmente é 10% do vão, a dica. Então vou fazer aqui uma viga menor, com 30 centímetros de altura. Então vou jogar 2,5 centímetros para a direita, né, que ela entra dentro da parede. E aí eu vou jogar aqui, ó, deslocamento, 30 centímetros, enter. Eu fiz essa viga um pouquinho mais baixo, ok? Ó, ela vem nessa altura. E aí eu vou fechar aqui o meu desenho da minha viga. Eu faço uma linha para cá, e aqui eu vou dar um deslocamento também de 2,5, ó, e vou fazer essa linha na vertical. Então eu represento assim, tem muita gente que não faz dessa maneira, mas são formas de representar. E aí você fecha aqui e você apara, vou dar um trim aqui nessa parte da parede que passou. Então a viga ela fica dentro da parede, certo? Essa parte daqui menorzinha é o reboco. Ela faz com 2,5, professor? Não. Geralmente eles fazem às vezes com 1,5 cm, faz um reboco muito mais fino. Okay? E agora a mesma coisa do lado de lá. Ó. Eu vou selecionar tudo isso daqui e vou dar um mirror. Cadê o mirror? Vou pegar o forro aqui, ó, que tem um ponto no meio, clico aqui, ó, clico para baixo, enter, e ele copia, ó, na mesma posição, certinho, sem problema nenhum. E aí você só estende o concreto ali. Então trim, e aí você apaga essa parte da laje. Então você já resolveu o piso, você resolveu a parede, você resolve o forro e depois a laje. E aí, o que a gente fez? A gente fez a representação de uma platibandazinha, só que como um terraço-jardim. Aqui eu fiz 3 centímetros de regularização. O que tem nessa regularização? É uma regularização do piso com cimento. E às vezes eles colocam, como é uma laje, eles colocam um impermeabilizante. E aí nesse espaço já está embutido, como se fosse esse impermeabilizante. Para que essa água que acumula aqui não caia para essas paredes. Né? Então eu fiz uma forma simplificada aqui de representação dessa camada de regularização. Então eu fiz aqui com 3 centímetros. E aí eu fiz 12 centímetros de camada de terra e 5 centímetros de grama. E aí eu vou representar isso daqui lá. Então 3, 12 e 5. E aí é só jogar essas dimensões. Ó, offset 3 centímetros de regularização, 12 centímetros de terra e 5 centímetros de grama. Só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um trim nessas linhas que ficaram a mais aqui. Ó. Pronto. E aí você limpou. Toda a laje e a grama vai estar mais ou menos dessa altura aqui. Ó. Okay? Vamos ver a altura da platibanda. Ó, aqui eu tenho 6 e 4, então dá 10 centímetros da grama até a platibanda. Só que tem um detalhezinho que eu fiz aqui, que a impermeabilização eu fiz até aqui, ok? Não precisava impermeabilizar até aqui em cima. Tem gente que impermeabiliza tudo, ok? Vem até aqui em cima. Mas nesse caso eu impermeabilizei até aqui, 6 centímetros. Então 6 e 4. Então vamos lá. Offset, 6. Então aqui é o limite da minha impermeabilização. Então eu vou jogar 2,5 e desço. Ok? Essa é a minha impermeabilização. Então essa linha aqui, como ela é impermeabilizada, ela vai fazer esse L. E aqui eu vou fazer a parte da platibanda, que é 4 centímetros. E aí eu fecho a minha platibanda. Eu vou dar um fillet aqui para melhorar o desenho, senão fica difícil de entender. E aqui eu vou deletar. Epa, sumiu a linha e eu só completo. Pronto. Esse trecho aqui é a parte dessa impermeabilização. Então o que eu fiz? Esse L. E aqui é a parte da alvenaria que fica para fora. Então aqui é a minha platibanda. E aí o desenho está completo. O que eu faço com esse lado daqui? Ó? Vou selecionar tudo, mirror, pego o meu forro, que é o ponto meio, clico no centro dele, jogo para cima e espelha ele. Ó, posso deletar essa linha. Essa linha eu não vou conseguir deletar, vou ter que dar um fillet daqui para cá. E aí, pessoal, está tudo estruturado. Laje, né? E aí, para entender, a gente precisa só colocar nos layers certos. Então, essa layer aqui, eu vou colocar no layer estrutura. Ó, para que vocês consigam compreender. Então, layer, estrutura, beleza, e layer, estrutura. Aqui embaixo, isso aqui é estrutura. O que é estrutura? Tudo que for concreto, armado, nesse projeto eu vou considerar nesse layer estrutura. Aqui, ó, estrutura. Então a gente já consegue entender o que está como estrutura e o que está como parede. Isso daqui, claro que eu comecei com o layer errado, então eu deveria mudar isso aqui para o layer parede e assim por diante. Mas eu fiz isso aqui para vocês compreenderem. Aqui o que eu vou fazer? Quando termina a platibanda, eu nunca vejo ela tipo assim vazia. Eu vejo a parte do fundo aqui. Ó. Então eu preciso de uma linha que é o final da minha platibanda. Então vamos organizar tudo isso daqui, ó. Selecionar tudo isso aqui para o layer parede.
para que fique mais organizado, vamos jogar lá. Ó, parede 0,5. Vai ficar bem pesado, mas é de propósito. Depois a gente vai organizar. Isso aqui, parede 0,5. Estou usando o MA, pessoal. Certo? Ó, 0,5. Vou selecionar tudo. Depois eu vou tirando o que não for. Tá, o que eu vou fazer? Qual que é o layer para o forro? O layer para o forro, eu estou usando uma pena perfil 0,40. Então eu estou usando uma pena 0,40. Eu vou só copiar o valor aqui, ó. MA, ó, 0,40. E esse mesmo valor eu uso para cá. Para a linha de terra e para a linha de terra. Qual layer que eu usei para o piso? Layer para o piso eu usei vista 0,20. Então layer 0,20 aqui, ó. Vou pegar minha linha do piso, vou pegar aqui, ó, vista 0,20. O que é vista 0,20? É que eu uso muito para isso aqui para elevação. Então, na verdade ele está em corte, né? Mas nesse caso aqui é a pena que me importa. Então vou usar aqui 0,20 e 0,20. Então o piso fica uma linha um pouquinho mais fraquinha aqui. Quanto que eu uso para o granito? O granito em corte, vamos ver. Eu seleciono ele aqui, eu perfil corte 0,40. Vamos ver se está 0,40. Linha carimbo 0,3. Não. Então seleciono. Então perfil corte, onde está? Perfil corte 0,40. Então apenas 0,40 aqui. Ok? E aí o que mais que eu vou fazer? Eu vou corrigir agora o forro. Então o forro está como layer, deixa eu ver, perfil 0,40. Então MA, o forro já foi corrigido, né? Ó, perfil 0,40, laje já está feita. Agora vamos lá para cima. Como é que eu faço o acabamento? Parede vai ser 0,50. Agora a parte da laje, o que eu fiz de layer? Eu usei aqui uma linha um pouquinho mais fina, 0,20. E aqui eu usei a projeção para diferenciar a terra da vegetação. Então eu vou pegar a projeção. Então isso daqui é a linha que diferencia a terra da grama. Aqui na parte da grama eu usei o layer 0. Por que o layer 0? Porque é um layer que não vai ser impresso. Ok? Então eu dou um hatch e aí ele não vai ser impresso. Fica bem bacana. E a parte da impermeabilização eu usei pena. Vamos ver? Tá de ponta cabeça, não ligue. Essa linha aqui, ó, eu usei linhas 0,20. Então eu vou copiar a mesma linha daqui de baixo. Então para impermeabilização que eu usei lá no piso, lá embaixo, eu usei aqui. Ok? E aí eu usei aqui também. E aí lá no fundo, que é em vista, eu usei uma linha bem fina. Então onde está em corte é uma linha pesada. Aqui eu estou vendo lá no fundo. É a lateral da platibanda, só que lá no fundo da edificação. E aí o que eu faço? Tudo que está em corte, né, que representa a seção, por exemplo, com o piso, eu vou usar uma chura. E aí eu vou copiar a chura daqui de baixo. Ó. Este e aqui. Ok? Então essa é a dica para poder iniciar esse desenho. Depois vocês podem fazer aqui a chura de terra, a chura de grama. Ok? Como é que você faz essa chura de terra, professor? Ó, como é que eu fiz essa chura? Eu usei, pessoal, o hatch, quer ver, ó, layer hatch piso 01. Foi isso? Ó, eu usei para chura de terra, eu peguei o layer home. Aqui, ó, hatch piso 01. Cadê? Hatch piso 01. Legal. E o padrão da chura que eu utilizei esse padrão aqui, ó. Ó, vou maximizar, eu acho que... Vamos ver se eu acho pelo nome. ARPARC, ok? E aí o tamanho, vamos ver. Eu fui chutando. Vou colocar ponto 1, vamos ver. E aí o ângulo, vou colocar 45. Ó, 45. Eu acho que está um pouquinho grande. Ponto 0,5. Vamos ver. Ó, eu já tenho a representação de terra. Vamos ver o tamanho que eu usei aqui. Aqui eu usei um pouquinho maior. Eu usei ponto 1 mesmo. Não usei ponto 0,45. Ponto 5, né? Vou usar um tamanho um pouquinho maior aqui. E na parte da grama, o que eu usei? Eu usei um hatch verde, igualzinho da vegetação que eu usei lá. Professor, passa as configurações, vamos lá. Qual que hatch? Que hatch que é esse? Vamos lá nos layers. Eu criei um layer chamado hatch grama e usei esses números. Ó. 168, se quiser, pessoal, você pode dar uma pausa, vocês copiam todos esses valores dos hatches aqui. Ó. Aqui hatch grama 168, 194 e 148. Ok? Então é uma cor... Ó, não é um true color. Aqui index color é preto e branco. Então é um true color. True color é colorido. Tudo que você fizer em true color e você mudar as casas aqui vai ficar com duas vírgulas e 3 casas decimais. Então, e aí você consegue imprimir colorido. Você acaba imprimindo em RGB, né? Então, ok. Esse é o valor
do verde. E aí eu apliquei um hatch lá. Ah, professor, mas como é que você fez um hatch aqui no final? Eu usei o mesmo hatch, pessoal, que eu uso no preenchimento de parede. Então eu vou dar um hatch aqui, ó, hatch na minha parede e hatch na minha parede. E aí eu vou usar o preenchimento, que é o mesmo da planta. O que eu faço? Eu pego aquele comando match properties, ó, clico no meu hatch, legal. E aí eu vou lá no meu layer que eu criei, no meu hatch que eu criei, ó, e aí eu já pinto ele da cor que eu necessito. Então já adianta muita coisa isso daqui. Aí o que eu fiz? Para o hatch concreto, eu usei essa configuração, ó, 209, 205, 199. E o tamanho do hatch, ó, eu usei 0.1, ângulo 145, e usei esse arconc, ok? Mas qual layer que eu usei? Eu usei vista 0. É isso? Ó, usei, deixa eu ver, hatch vista 005. Não, certo seria um hatch, cadê? Tá errado. Pode ser esse hatch piso 01, pode ser esse hatch cinza. Vou pegar o hatch cinza, né? Então vamos fazer certo aqui, ó. Home, layers, eu vou pegar hatch cinza, porque eu sei que ele vai imprimir em cinza, né? Então eu vou aplicar H, Enter, e ele vai aplicar hatch. Então selecionei aqui, eu vou selecionar aqui embaixo. Pronto. Hatch cinza. E aí eu dei um Enter para concluir. Eu posso selecionar o meu hatch e agora editar ele, ó. Eu sei que está ponto 1, já está arconc, que é o de concreto, ângulo 145, e agora aqui, ó, eu dei um fundo. Qual que é o valor desse fundo? Ele é um pouquinho mais claro do que o preenchimento, é 209, 205, 199. Então seleciono meu hatch, como é que eu aplico o fundo para hatch? Então vem aqui, ó, mais colors, ok? Eu venho não aqui é por layer, ok? Então a cor do layer vai ser a linha da Shura. Aqui embaixo é de preenchimento, então eu venho, more colors, e aí eu vou colocar true color, vou colocar lá 209, 205,197. Não sei se era isso. Ó, ficou parecido. Vamos ver. 209, 205, 199. Ah, mas não vai dar muita diferença. 199 para 197 vai ficar bem clarinho. Mas se quiserem usar o valor correto, seria 199 que eu usei ali. E aí, eu faço assim, ó, eu vou pela estrutura, ok? Então, parede, piso, forro, tá resolvido? Teto, tá resolvido? Tá. Legal, o desenho tá fechado. Depois, pessoal, eu vou acrescentando os detalhes internos. Depois eu vou resolvendo o problema da sanca, vou resolvendo o problema do forro de gesso. Então, até aqui, pessoal, essa daqui é a base para o desenho. Então, a partir disso, vocês continuam o desenho até tentar produzir esse resultado final, ok? Eu deixei aqui as dimensões porque eu quero que vocês pratiquem isso. Então, aqui eu tenho o desenho fechado, né? Mas eu não fiz o que? A sanca de gesso que eu vou fazer no segundo vídeo. Mas todo o resto aqui tá bem especificado para vocês. Só lembrem que essa distância aqui aqui dessa parte da Terra, certo? Vocês vão fazer ela com 51 centímetros, mas daqui para baixo, ok? E aí vocês só preenchem nas laterais e aí vocês dão a mesma chura de preenchimento que vocês usaram de terra lá em cima. E aí você tem um desenho bem bacana, tá bem legal essa apresentação. Pessoal, essa é uma dica para processo de desenho. Como que eu me organizo nos meus desenhos? Como que eu faço a representação? Como é que eu inicio? Então eu deixei essa dica para vocês aqui. Eu inicio primeiro para fazer um corte, né? Eu faço primeiro o desenho das paredes cortadas, eu puxo tudo para baixo. Depois eu faço todos os pisos cortados, né? Represento os pisos com os seus níveis e desníveis. Depois eu faço a representação do teto cortado. Então até aqui são 3 desenhos de objetos. Depois eu faço as achuras em tudo aquilo que eu estou representando. Daí depois o que eu faço no item 5? Eu desenho todas as demais peças cortadas, que seria vidro, boques, tudo aquilo que aparecer depois, peças de bancadas, etc. E aí, no item 6 eu faço o quê? Eu faço a representação de todo o mobiliário e os objetos em vista que estão ao fundo. Então eu começo com os objetos que estão perto, né, os mobiliários mais perto, e depois vou com os objetos em vistas. E aí você vai terminar lá com as janelas e outras coisas que estão mais para trás. E aí no final você faz os textos e depois as cotas, ok? E nesses textos inclui também as simbologias, ok? Textos e, deixa eu colocar aqui, ó, textos e simbologias. Então títulos de desenho, escala, tudo isso vocês colocam aqui. E aí
não se esqueçam de representar também as projeções e tudo mais que tem. Isso daí vai aparecer provavelmente em algum outro ponto. Mas, em resumo, é isso. Esses 6 pontos acima são relacionados a desenho e os 2 de baixo são relacionados a textos, ok? É bem simples, mas essa dica ajuda muito no processo de desenho, para vocês chegarem num resultado bem bacana. Pessoal, essa é uma dica muito simples também, que é a respeito com relação ao desenho. Eu falei para vocês de inverter o desenho, né? E aí eu quero mostrar para vocês, se precisar voltar, é só dar mais 2 viradas aqui e o desenho volta ao natural. Eu quero dar um zoom no meu desenho para que vocês vejam como eu representei, ok? Como isso aqui é um desafio e eu quero que vocês representem o resto do banheiro, não quero passar tudo para vocês, só passei as dicas iniciais para que ajude vocês a desenvolverem. Eu vou só dar um zoom aqui em algumas partes para que vocês possam perceber como eu fiz alguns detalhes, né? Aqui é o detalhe da soltura do reboco de 2,5, o baldrame aqui embaixo ficou com 3,5. O que mais? A altura total aqui ficou com 45, né? Ó, como é que eu representei o desnível? Então tem o granito, e aí uma linha mais simples, mas ela é achurada. Aqui é achurada, né? Com um tom de cinza, mas isso aqui é um tom de cinza mais claro do que o tom da parede, do preenchimento. Então tem alguns detalhes, ó. Tem o deck de madeira em vista, tem uma pastilha cerâmica de 5x5, que tem com uma corzinha igualzinha aquela corzinha do piso que a gente fez, e ela começa aqui, ó, com a origem aqui, ó, bem nessa janela. E aí, como é que é a dica da janela? Vocês fazem a janela, vocês dividem ela pela metade, né? 60 centímetros. E aí vocês fazem uma moldura aqui ó, de 3 centímetros. Então tem 3 centímetros aqui, tem 3 centímetros aqui, tem 3 centímetros aqui. E aí do meio tem 3 centímetros para a direita, 3 para a esquerda. E aí para fazer o vidro eu faço assim, ó, eu dou 1 centímetro de deslocamento para representar como se fosse o baguete do vidro. Aqui o que eu fiz? Eu fiz a representação em projeção de como ela abre. Então ela vai bascular sobre essa parte aqui. Ela vai projetar, né, sobre essa parte aqui, ó, sobre essa linha de cima. Então ela vai rotacionar a partir dessa linha. Ok? Então isso é uma forma de representar uma janela projetante. Aqui no hatch, nesses preenchimentos, eu usei o mesmo preenchimento do piso. Então onde tinha um perfil cortado, que é o perfil dessa estrutura metálica, né, que segura o vidro, eu fiz um preenchimento. Aqui no forro também, fiz um preenchimento com hatch. Aonde mais? Aqui, ó, na parte do piso, da proteção mecânica, da impermeabilização, fiz um preenchimento com hatch. A projeção entre a forragem, né? Desculpa, esqueci o nome do substrato, né? E a grama. E aqui eu fiz um detalhe do rufo, né? Aquilo que protege de água. Ele não é bem assim a forma certa de representar. A forma certa, como ele é, na realidade, eles fazem assim. E aí ele tem um pouquinho de curvatura aqui, ó, bem pequenininha. Deixa eu mostrar para vocês. Eles fazem assim, ó. Esses rufos metálicos têm essa aparência, ok? Então eles dobram a chapa para que a água venha aqui e aí ela pinga aqui e ela não bate na parede. Mas aqui eu fiz uma forma simplificada, ok? Para representar que tem esse rufo. E essa linha do fundo também é importante, porque você está vendo ela em vista. Alguns detalhes aqui, ó, vamos ver. O detalhe da parede, o detalhe da viga aqui no canto, né, com essa separação, o detalhe da sanca de gesso. Então tem umas medidas aqui, ó. Eu fiz ela com todo o perfil dela com 10, ó. Tem 10 aqui de vista e tem 10 de espaço. Aqui dentro ele vai ficar com espaço um pouquinho. Não, aqui ficou com 10 também. Então ficou com 10 e 3. Às vezes dá para fazer com 10 até o final, né? Desconsiderando isso daqui. Então vem tudo com 10, pessoal. Aqui 10, 3 centímetros de espessura. Aqui também 10 de altura, 3. Aqui vai sobrar 7, então aqui vai vir 10 para dentro. Né? E aqui eu coloquei um desenho de umas luminárias. Eu fiz bem simples. Eu fiz 2 retângulos, né? Fiz um retângulo bem simplesinho. Aqui eu acho que está torto esse desenho. Tá, deixa eu só arrumar. Então S... E aí eu só puxar tudo isso aqui. E aí eu fiz como se fosse umas lâmpadas, né? Posicionadas bem no centro do forro. Aqui uma lâmpada bem no centro do forro. E aí eu coloquei uns blocos de chuveiro. Aí eu desenhei esse chuveirozinho baseado naquele outro chuveiro. O que mais? A janela, mesmo padrão. Então não tem muita coisa complicada aqui. E aqui eu inventei um perfil, pessoal. Inventei um perfil da hidromassagem. Como que eu fiz isso aqui? Imagina só que você tem aqui a tua... eu não sei como é que é o perfil, ali só simulei e inventei, né? Vai que você tem a hidromassagem aqui. E aí eu fiz o seguinte, ó, eu cliquei com a polilinha e eu vim, fora do desenho, eu vim inventando, como se tivesse uma inclinação, e aí ela tem a parte de baixo da hidromassagem, e aí ela sobe um pouquinho, e aí ela vem aqui, sobe um pouquinho mais, e aí ela tem os detalhezinhos, e aqui anda um pouquinho mais, e aí eu finalizei aqui com o comando linha aqui, ó.
E aí ela termina aqui, pronto. Tá, e aí como é que você fez o resto? E aí eu fiz fillet, radius. Então o que eu fiz? Digitei o comando fillet aqui, ó. Fillet. Selecionei aqui embaixo raio, né? E aí eu vou definindo o raio. Eu vou clicar na minha tela para definir o raio. Eu quero um raio desse tamanho de linha. E aí eu clico e eu consigo curvar as minhas linhas. Claro que ela ficou um pouquinho menor. Mas aí vocês usam para fazer esse tipo de detalhe. Vamos fazer um menorzinho aqui, ó. Clico. Ó, vou ficar nesse raio. Vamos fazer aqui, ó. Fillet, radius. Vamos fazer um pouquinho maior. Esse tamanho aqui. E pronto. E aí você dá um trim, né? Em toda essa linha. E aí é só pegar o MA, pegar o tracejado. E aí você clica, você simula como se fosse um perfil da hidromassagem. Eu inventei, né? Para dizer que aqui tem uma banheira. Então eu só fiz isso como ilustração. Como é que eu fiz a pia? Vamos dar um zoom nela aqui. Eu fiz aqui a parte do sifão, né? E aí aqui eu fiz ele em corte, então essa parte do granito está em corte. E aí eu fiz a parte em vista aqui. E aqui a cuba, que também vai aparecer em vista, né? Eu representei de uma forma bem simples. Aqui está quase que também... não estaria da forma mais correta, né? Mas aqui já dá para entender que tem uma cuba nesse posicionamento. E aqui eu desenhei um espelho na lateral. Eu fiz a projeção do armário também. Aquele armário que está no canto. Então eu fiz a representação dele. Aqui eu fiz em projeção, fiz o desenho da janela. Né? Então eu quero que vocês atentem para esses detalhes. Ok? Ah, professor, o que são essas cotas de 16? Aqui é a cota daqui, ó, pessoal. Desse canto até aqui, ó, 16 centímetros. Como é que você mede, professor? DI, Enter. Clica aqui, ó, deu 10. Aqui deu 3. Então são detalhes. E aí eu escrevi alguns textos, né? Aqui, ó, esse piso aqui, esse hatch, eu fiz ele 50 por 50 e justifiquei bem no centro da janela, porque a janela tem 1 metro, né? Então ele fica bem perfeito, não tem recorte. Aqui são os degraus em vista, né? Usei um hatch bem simples, bem cinzazinho. Então é isso, pessoal. Não tem muita coisa difícil, não tem muita coisa complexa. Coloquei uma lâmpada aqui também em cima do armário, ok? Então tem só um spotzinho aqui para poder representar. Então essas são as dicas para que vocês possam desenhar melhor esse desenho. Desenhar o desenho, a mesma coisa que subida. Né? Então não façam esse pleonasmo. Pessoal, caprichem, estudem, tentem e qualquer coisa estou aqui disponível para ajudar vocês durante a semana. Falou, pessoal. Boa semana e bom exercício.